Segundo livro de Reis, no capítulo de número 20. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador. Só baixa um pouquinho aí, fecha um pouquinho aí esse botão vermelho aí que está sobrando. Aleluia. Isso. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Aos que nos acompanham de casa, pela internet, pelo canal Ebenezer Oficial, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, faça o seu pedido de oração, que nas nossas orações nós estamos orando por você e por sua família, e compartilhe os vídeos desse canal com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas através da palavra de Deus. E os que nos acompanham através do Instagram também, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, para a glória do Senhor. Quem encontrou, 2 Reis, capítulo 20, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te que lembre de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. 6. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Senhor nosso Deus, te damos graça, te agradecemos por mais essa oportunidade. Que o Senhor, meu Deus, é um Deus que sonda e conhece todas as coisas. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos, porque o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor conhece cada pensamento aqui nessa noite. O Senhor sabe e conhece cada coração e sonda todos eles. É por isso, Pai, que nós nos entregamos nas tuas mãos, porque tu és onipresente, onisciente e onipotente. É o Deus sobre todas as coisas. Toma a direção deste culto, Espírito Santo, e abençoa cada jovem, cada senhora, cada irmã, cada irmão, cada pessoa que ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar. Queridos e amados irmãos, nós vivemos em um período de muitas atrações, são muitos entretenimentos nos dias atuais que nós vivemos em pleno século 21. Nós vemos muitas pessoas que correm de um lado para o outro, nas batalhas, em busca de conquistar, podemos definir várias coisas, cada um busca tem um objetivo, tem um projeto, tem um sonho, e com isso, a gente também percebe que muitas pessoas, por causa de tanta correria, desgaste, muitas pessoas até mesmo têm se afastado da presença de Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas vivem numa velocidade tremenda, pessoas inquietas, pessoas que vivem angustiadas, pessoas que vivem sobrecarregadas, por causa de tantas coisas que muitos estão buscando alcançar.
É errado lutar para viver e vencer na vida? Não. Mas é errado quando essas coisas têm prioridade nas nossas vidas. E nós, com tudo isso, acabamos nos esquecendo do principal, que é estar fortificados, fortalecidos na presença do Senhor. Porque o texto que lemos aqui fala de um rei que fez grandes obras no seu reinado. Mas no capítulo 20 de segundo livro de Reis, nós podemos ver aqui que estava encerrando, segundo a ordenança do Senhor, os dias do rei Ezequias aqui na terra. Porque a ordem era que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria, mas ele estava com uma doença mortal. Então o profeta diz: ó, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E os versículos que lemos a seguir diz que ele orou, pediu misericórdia, falou para Deus: Deus, eu fiz com integridade, eu fiz com amor, com dedicação à tua obra. E a Bíblia diz que antes que o profeta saísse do pátio, Deus fala ao profeta Isaías e diz: volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias, eu vi as suas lágrimas. E a Bíblia diz que a ordem era que voltasse e dissesse para ele que 15 anos seria acrescentado. E nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que ele tem poder de fazer descer a sepultura e também tem poder de fazer sair da sepultura. Esse é o Deus que nós servimos. Aqui nós estamos diante de uma passagem onde está sendo demonstrado o poder, a graça e a autoridade que Deus tem. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E é interessante que Deus não escolhe pessoas para falar. Ele fala a quem Ele quer falar. Não importa se é apóstolo, se é pastor, se é membro, se é rico, se é pobre, Deus falou com o rei Ezequias, chefe do seu povo, e usou o profeta dizendo: prepara, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Pela infinita e bondosa misericórdia de Deus, que são as causas de não sermos consumidos ainda hoje, Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. A sua enfermidade, que era mortal, que era desengano, se fosse no dia de hoje, estava desenganado pela medicina, Deus curou, segundo a palavra do profeta. E Deus nessa noite está nos dizendo, através dessa palavra, o que nós temos feito do nosso tempo, o que nós temos feito da nossa vida nesses dias que estamos vivendo, como nós temos agido e nos comportado. Agora imagina, se o rei Ezequias ouviu esta palavra, que ele morreria e não viveria. Agora imagina se eu ou você soubesse que amanhã seria o nosso último dia de vida. Isso não é uma notícia boa, não é uma notícia das mais agradáveis. Oh, prepara, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Só tem mais um dia de vida, amanhã tu morre. Agora, diante desta palavra aqui, Deus deu vitória ao profeta, ao rei Ezequias, através do profeta. Deus também pode nos chamar, pode chamar qualquer um de nós que aqui estamos, talvez até projetando até para 2030. Talvez nós nem sabemos que está tão perto o dia que o Senhor vai nos chamar.
Agora é interessante, você viveria sabendo que teria mais um dia de vida, como você viveu hoje? Se você sabe que tem mais um dia de vida, amanhã é o seu dia aonde você vai morrer, você viveria como você viveu o dia de hoje? Eu acredito que não. Por quê? Faria as mesmas coisas que você fez hoje? Pensaria os mesmos pensamentos que você pensou hoje? Agiria da mesma forma que você agiu hoje? É uma pergunta. Mas na introdução que vamos ver aqui, uma das lições mais importantes que devemos aprender é viver cada dia como se fosse o último dia. Precisamos viver cada dia como se fosse o último. Se soubéssemos que amanhã seria o nosso último dia de vida, como seria o nosso último culto? Talvez você entrou aqui dizendo: esse culto não termina. Duvido, se soubesse que ia amanhã. Você estava dizendo: não termina não. Você tinha entrado ali abraçando irmão por irmão. Você tinha entrado, você tinha vindo no círculo de oração, você tinha visitado milhares de pessoas hoje, muitas pessoas, você tinha ido pedir perdão para muita gente, você teria colocado tudo no seu devido lugar, porque amanhã eu vou partir, amanhã eu vou embora. E o grande engano e desengano que muitas das vezes nós vivemos na atualidade é achar que nós vamos viver muito tempo, achar que a vida ainda tem muitos anos para a gente se viver, e não sabemos nós que a qualquer momento Deus pode nos chamar. Como seria o seu último culto? Culto de amor, de alegria. Ia cumprimentar aquele irmão que você nunca cumprimentou, ia abraçar aquela pessoa que muitas das vezes você trata com indiferença. Você olha de lado, você não tem comunhão com muitos, e naquele último culto eu tenho certeza que você daria o seu melhor glória, melhor atenção. O celular ia perder de vista, porque você não ia ficar no culto mexendo no WhatsApp, você não iria ficar no culto preocupado com a programação que vai acontecer, você ia viver como se fosse o último dia da sua vida. Porque se morre amanhã, vive intensamente o dia de hoje, amando, abraçando, perdoando e fazendo da melhor forma possível. Por que não adorar a Deus de todo o coração agora? Será porque que a gente só quer fazer as coisas da melhor forma possível quando as coisas estão complicadas? Quando o diagnóstico do médico é ruim? Por que que nós temos essa tendência de achar que é mais um culto como os outros? É noite de adorar, é noite de buscar. Porque o rei Ezequias, quando recebe a palavra, a Bíblia vai dizer que ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, virou o rosto para a parede, esqueceu de tudo e de todos, e começou a falar com Deus, até que a oração foi ouvida. Deus está me trazendo nessa noite para dizer: tem muitas orações, tem muitos cultos, que não passa mais desse teto, mas se fosse o último culto que você iria participar, a tua oração ia entrar no Santo do Santo, e a glória de Deus se manifestaria aqui. Você não ia sair do culto dizendo: que culto frio, que pregador ruim. Você ia dizendo: mas que culto gostoso, eita glória, falando em mistério, dando glória a Deus e aleluia, cantando hino de volta para casa. Chegando em casa você iria se alegrar muito.
Imagine se amanhã fosse o seu último dia de vida, como seria o seu dia de trabalho? Um dia de dedicação. Iria até ser considerado como o melhor funcionário da empresa, de tanta dedicação que você e eu faríamos. Se o último dia fosse amanhã para cada um de nós, como você viveria com a sua família? Eu tenho certeza que você ia abraçar os seus filhos, trazer a sua esposa bem para perto de você, seus filhos, dizer assim: eu amo vocês. Coloca isso dentro do coração: eu amo vocês, eu estou com vocês, conte comigo. Se eu errei por alguma situação, por palavra ou atitude, me perdoe. Se eu falhei como pai ou como mãe, estou aqui pedindo perdão e eu quero fazer tudo diferente a partir de agora. E por que não fazemos isso todos os dias? Será que é preciso acontecer uma tragédia, como seria o seu último dia como cristão aqui na terra, sabendo que amanhã seria o último dia de vida? Era o que Ezequias estava vivendo. Prepara, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Passa um filme na cabeça do rei, passa um filme na cabeça de Ezequias. É assim também, querido. Talvez nós estamos tão próximos de partir, estamos tão próximos de uma trombeta soar e tocar, e estamos projetando e correndo atrás de tantas coisas supérfluas, coisas sem valor, coisas sem sentido, e deixamos de valorizar aquilo que tem valor. É tempo de entendermos, porque o versículo de 2 Reis, do capítulo 20, versículo 1 diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Contudo, devido às orações e lágrimas, Deus ouviu Ezequias e curou, e acrescentou 15 anos de vida. Diferentemente de Ezequias, nós não sabemos qual será o nosso último dia, ou o nosso último ano de vida. Ele recebeu a palavra do profeta, falou, está falado. Mas diferente dele, todos que estamos aqui não sabemos. Então, por isso precisamos aprender a viver cada dia como se fosse o último, sem dúvida. Essa é a melhor maneira de valorizar o tempo que temos e vivermos com mais propósito diante de Deus. Precisamos viver intensamente cada momento. Chega de estar no local com a cabeça a mil em outras. Chega de estar no culto pensando lá fora. Você está no culto, então adora o Senhor. Chega de estar no trabalho e pensando nos filhos, pensando na esposa, pensando na obra, pensando nisso, naquilo. Viva e faça intensamente o que Deus está te dando a oportunidade de fazer. Se está trabalhando, trabalhe com profundidade e com muita dedicação. Se está evangelizando, evangelize como se fosse a última oportunidade. Se está num culto, esqueça tudo que está lá fora e viva aqui dentro hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos viver, irmão. Nós temos esse mal. Está aqui, está pensando em conta, pensando nisso, naquilo, sofrendo à toa. Não adianta. Você e eu não temos condições de mudar o curso da nossa vida, acrescentar e nem tirar nada, porque a Bíblia diz que isso só Deus pode fazer. Então precisamos valorizar mais
as oportunidades que Deus está nos dando, porque amanhã é tarde, amanhã nós nem sabemos se vamos estar aqui, num próximo culto que nós temos a programação da semana, e a gente avisa segunda, terça, quinta, sábado e domingo, e nem sabemos se chegaremos como chegamos aqui hoje na terça-feira, talvez só fica nas escritas, e nada disso pode acontecer para nós. Então, em nome de Jesus Cristo, viva intensamente, aproveita cada segundo, aproveita cada minuto, aproveita cada hora, aproveita cada instante, e esse aqui é um dos melhores instantes que podemos viver. Não entra aqui querendo ir embora, não entra aqui com o coração fechado, triste, abatido. Pode até entrar, mas ao entrar, adora, glorifica, porque o sangue de Jesus vai nos lavar, vai nos purificar. Precisamos pedir a Deus força, graça e revestimento para servir o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos para que nós venhamos viver cada dia como se fosse o último dia de vida é esquecer das feridas do passado. Filipenses 3, do 13 ao 14. Viva cada dia sem carregar ressentimentos no seu coração, porque a palavra está dizendo: irmão, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa que faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. E aí segue o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja que nós estamos diante de um versículo que nos diz que nós devemos nos esquecer das feridas, do que aconteceu, do que passou, porque tem muita gente presa ao passado. É impossível viver bem sem desprender das percas e dos traumas do passado. Você não terá paz se você não abrir o coração e dizer: eu perdoo, eu libero perdão, eu era isso, mas hoje eu não sou mais, eu fazia assim, mas hoje eu sou diferente. Mas tem muita gente preso ao passado, e se o dia chegar e estiver com o coração fechado, magoado, perderá a salvação. Pastor, Cristo precisa me sarar. Precisa sim, mas você tem que ter pressa. Perdão ninguém acorda, porque perdão não é um sentimento, é uma atitude. Ninguém acorda com desejo de perdoar ciclano ou fulano. A gente toma a decisão e procura e diz: eu te perdoo e peço perdão. Aí vai protelando, deixa passar, eu quero ver o que vai fazer lá. A mão de Deus vai vir sobre aquele lugar. Enquanto isso, o coração está ferido, magoado, e passa 1 ano, 2 anos, e a mágoa está lá dentro. E isso mata, e nos cancela, e nos impede de entrar no céu. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele vai avançar. Agora, se a gente olhar, agora uma coisa é certa: quem olha para o passado jamais irá viver o futuro. Tire os olhos do passado e viva o novo de Deus na sua vida.
Porque se Jesus vem, se a trombeta toca, se Jesus nos chama, e se nós estamos com o coração carregado de mágoas e tristeza e ressentimento, nós vamos perder tudo. Aí não adianta fazer como o rico fez quando estava no lugar de tormento, dizendo: deixa eu voltar, me dá uma chance. Por quê? Porque não tem mais chance, não tem mais jeito, é agora. Então saia decidido desse culto: eu sou um homem e uma mulher de Deus. Mágoa, ressentimento, seja ele qual for, não terá lugar na minha vida. Aquilo que ficou para trás está sepultado desde quando eu levantei as minhas mãos e me rendi a Cristo. Quando eu desci nas águas, eu ressurgi como uma nova pessoa, vivendo as maravilhas, delícias do Senhor, e aquilo ficou para trás. Então muita gente ainda está preso no passado. Não podemos ficar presos ao que passou, remoendo mágoas e dores que nos marcaram negativamente. Vai ficar remoendo? É igual o animal, né? O gado, ele remoe aquilo que ele comia o dia, come o dia todinho o gado. Come capim, come. Quando ele deita, que ele fica no seu lugar quieto, ele começa a remoer tudo aquilo, digerindo parte por parte. E tem gente assim, remoendo o passado. Aí ele senta e fica lembrando: ele vai me pagar. A mão de Deus ainda vai agir ali. Só vou sossegar quando eu ver ele lá na lama. Só vou sossegar e vai me pagar centil por centil. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor dizendo: minha é a vingança. Já pensou José, quando seus irmãos chegaram no Egito, o que ele fez? Ele viu seus irmãos, tinha domínio para matar, destruir, e ele chorava escondido. E ele perdoou os seus irmãos. Ele abraçou os seus irmãos. Pessoas que lhe perseguiram, rasgaram a sua túnica, lhe lançaram na cova, lhe vendeu como escravo. E ele foi capaz de abraçar e perdoar. Será que nós temos esta capacidade de abrir o coração e dizer: eu libero perdão? Porque não perdoar é tomar um copo de veneno e querer que a pessoa morra. Quem não perdoa está bebendo um copo de veneno, querendo que a outra pessoa morra, e quem vai morrer é ele. Quem está morrendo sou eu. Quem está morrendo é você. Vamos pedir a Deus para tratar o nosso coração. Vamos pedir a Deus para sarar qualquer tipo de ferida nesta noite aqui. Mesmo que as marcas foram coisas negativas que te doeram, que te machucaram, libere perdão. Eu não vou ceiar, porque eu não posso nem pegar o pão, porque eu tenho tanta raiva, tanto ódio. Eu fiz tantas coisas no passado que eu não sou digno de receber salvação. Tem pessoas assim se lastimando. Mas Jesus nessa noite está chegando aqui, como o profeta voltou ao rei e disse: serás curado. Como Jesus chegou à beira de um tanque chamado Betesda, e aquele moço, 38 anos ali sofrendo, Jesus disse assim para ele: quer ser curado? E ele começou a contar a história. Não tem ninguém, não dá. Quando eu quero chegar, alguém vai na minha frente. Até quando nós vamos ficar contando história? Nós vamos ficar remoendo o que passou, vamos ficar presos no passado. É momento de tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário por mim e por você.
Jesus olhou e disse: eu não estou te perguntando, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele se levantou. Atitude, disposição. Então nós precisamos aprender que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele foi perseguidor da igreja, irmão. Na morte de muitos cristãos, ele está dizendo esses versículos: não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas. Paulo tinha 1001 motivos para não servir ao Senhor, porque ele foi carrasco, ele fez coisas terríveis, mas ele se desprendeu de tudo e disse: há um Deus todo-poderoso que me dá vitória. Mas após o seu encontro com Cristo, ele declarou que esquecia das coisas que ficaram para trás e avançava para o que estava em frente de si. O que Deus tem para você é lindo. O que Deus tem para a sua família é maravilhoso. O que Deus tem para o seu ministério é coisa grande. Agora, se ficar preso no passado com essas coisinhas, você não vai alcançar e nem presenciar nada. Tem gente, irmão, que entra ano, sai ano, é a mesma vida, é a mesma coisa, não tem nada para dizer, não tem nada para contar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: desprenda desse passado ruim, deixa essas coisas para lá, porque Jesus já te deu um nome novo, e o seu nome está escrito no livro da vida. Ah, pastor, tu fala porque você não sabe o que eu passei. Não importa. Eu duvido se o seu sofrimento, se o meu, chega a pelo menos 2% do que Jesus sofreu por nós sem dever nada. Sabe de uma coisa? É porque a gente é muito rancoroso, a gente é muito soberbo, a gente é muito egoísta, e muitas das vezes a gente acha que a gente não tem erro, que a gente não falta, que a gente é o dono da razão. Esses dias eu vi alguém dizer uma frase, eu falei assim: você já está errado. Ele disse: eu não tenho erro, eu não tenho problema, o problema lá é com ela, não é comigo, é só ela que erra, ela que faz tudo. Eu disse: já é o grande erro. Enquanto você não enxergar que você é falho, que você erra, que você também precisa mudar, você vai continuar na mesma posição de sofrimento. E é assim em todos os âmbitos da nossa vida, seja ela conjugal, familiar, financeira, espiritual. Se não pedirmos Deus discernimento para que nós, como ela é, em vez de olhar para A e para B e olhar para dentro de nós, em vez de arrancar o cisco do olho do irmão, arrancar o argueiro que está no nosso, nós vamos viver dias melhores nessa terra. Deus tem coisas lindas, Deus tem um céu de glória para te revelar. Deus tem obras extraordinárias de cura, libertação, salvação que Ele quer revelar a ti. Deus vai te levar a lugares que ninguém nunca foi. Deus quer te levar a dimensões que ninguém nunca teve a oportunidade de ir. Mas a palavra nessa noite é essa: deixa esse passado podre, deixa essa vida ruim para trás e viva o novo de Deus. 2 Coríntios 5,17, todos já sabem de cor. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na minha e na sua vida. Ei, vai ficar remoendo, trazendo de volta esse passado horrível, essas coisas que ficou para lá, ou vai viver o melhor que Deus tem para mim e para ti? É tempo da gente se levantar. João, no capítulo 3, a Bíblia diz que Nicodemos vai ter com Jesus à noite, mestre da lei, homem de posição. E ele chegando, irmão Walter, até Jesus, sabe o que Jesus fala para ele?
Missionário Reginaldo, importante é nascer de novo. Talvez alguém nessa noite que me ouve, que me assiste pela internet ou pelo Instagram, você que está aqui presente, não está entendendo o que é que Deus está dizendo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu te falo das coisas terrenas, você não entende, agora imagina se eu te falar das celestiais. Porque essas coisas tiram a nossa visão, igreja. Nos faz ser meros religiosos. Nós ficamos aquele crente de bater ponto. Aí eu sou certinho, eu vou na igreja, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu estou ali em todos os cultos, quando eu falto eu aviso o meu pastor. Mas como está o seu coração? Como está a sua adoração? Como está a sua vida diante do altar de Deus? Porque Jesus não é um Deus que tem prazer na religiosidade. Jesus tem prazer num coração contrito, verdadeiro, quebrantado, verdadeiro, que fala a verdade. Às vezes está fraco e diz: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou só os pedaços, me ergue, me levanta, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Mas tem muita gente dizendo que está bem quando não está, dizendo que está sendo cheio do Espírito Santo quando não está nem sentindo a graça e o poder de Deus. Mas coisa boa é colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Salmo 4, verso 8, o salmista disse: deito e logo me pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Tem gente que fica assim, ó irmão, virando na cama. 11 horas, meia-noite acordado. Cochila, acorda, não dorme mais. Algo está errado. Porque o crente, ele tem que ter paz. Independente de salário, independente de emprego, de vida social, não importa. Pode ser o mais simples, mas tem paz. Tem alegria, tem prazer quando se faz a obra do Senhor. E o Senhor nessa noite está dizendo: quebra todos os protocolos da religiosidade e vem me adorar. Sabe o que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, estes ensinamentos que os ensinamentos de Jesus não podiam se moldar às coisas religiosas da época. É por isso que Jesus, alguém que é conhecedor da lei, Jesus disse: você vive a tradição, mas eu sou o novo caminho. Vocês querem não tropeçar em nenhum tio, nenhuma letra da lei, mas vocês rejeitam o principal, que sou eu que estou aqui. Então, queridos e amados irmãos, que Jesus está querendo nos dizer nessa noite, que através desta palavra, é que é preciso ter mudança de mentalidade. O crente tem que ter vida mudada, mas com uma mentalidade nova, porque você só pode dar aquilo que você tem, você só pode curar se você for curado, você só pode abençoar se você for abençoado. Não tem como. E a vida está destruída, mágoa, ressentimentos, feridas, traumas, corre para um lado, corre para o outro, cansa e continua indo de mal a pior. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, se chama mágoa. Jesus disse em Lucas capítulo 5, versículo 37 ao 39, ele vai falar sobre não devemos colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o novo rompe o velho,
Jesus está dizendo para Nicodemo: eu vim para trazer uma nova expectativa. E quando o novo entra no velho, o que o velho faz? Não suporta. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você quer viver o novo de Deus sendo velho, não vai dar certo. Vai romper, vai escandalizar, vai falar mal, vai se levantar até contra as lideranças, vai dizer que tem razão. Mas quando o novo recebe o novo, tudo se encaixa perfeitamente. Deixa o velho passado para trás, deixa as velhas amuletas para trás e viva um novo estilo de vida, mentalidade nova, coração sarado, vida transformada, liberta pelo poder de Deus. É a verdade, irmãos. Então, em nome do Senhor Jesus, se liberte do passado. Segundo ponto importante: valorize momentos com a sua família. Eclesiastes 9:9 vai falar também para gozar a vida com a mulher que ama enquanto você estiver força. Enquanto Deus te der vigor, ame a sua esposa e a esposa ame o seu marido. Viva bem, goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida. Viva intensamente. Veja o que diz Timóteo também, 5:8. É importante, irmão, a família. A nossa família é o que nós mais temos de precioso. Nada pode ser aqui na terra mais importante para mim e para você que a nossa família. Olha o que diz aí: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, o incrédulo. Se alguém não tem cuidado da sua família, vai cuidar da casa de Deus? Não. Se alguém aparentemente na igreja é uma bênção, é uma maravilha, mas em casa é uma derrota, é um fracasso, isso está errado. Porque, como muito se diz, o ministério não começa aqui, começa lá. O ministério não se inicia em cima de um altar com o microfone na mão, mas inicia dentro da nossa casa. Então, queridos e amados irmãos, nós precisamos valorizar e muito a nossa família, abraçando, vivendo momentos de comunhão, de felicidade. O tempo passa muito depressa. Infelizmente, muitas pessoas passam a vida toda correndo de um lado para o outro e esquecem de aproveitar aquilo que Deus lhe deu, o mais precioso nessa terra. O que é? A família. Corre para um lado, corre para o outro, vai para cá, vai para lá, e a família está esquecida. Abraça o irmão, abraça o outro e despreza a família. O irmão chega em casa, aí serve no melhor pires, o café no pires, tudo direitinho, mas o outro lá é o extrato de tomate, vai pegar o copo do extrato de tomate aí, ei, não mexe aí no meu armário não, deixa aí. Quando alguém chega de fora, se está aqui, derruba um copo, não tem problema, fica tranquilo, vai lá e limpa. Mas se for alguém de casa, o telhado vai tremer.
Por que a gente tende a ser bom com pessoas que nem compartilham as nossas intimidades, os momentos, e queremos deixar de lado o que nós temos de mais importante, que é a nossa família? Deus nesse momento está dizendo para mim e para você: faça o melhor jantar, faça o melhor almoço, faça o melhor churrasco, faça a melhor viagem, mas vive intensamente com a tua família. E se alguém olhar e dizer: agora pronto, é só família, diga glória a Deus, porque minha família eu vou colocar em primeiro lugar. Eu tenho certeza, se falasse amanhã é o último dia, pastor Adriano, auxiliar César, nós iríamos fazer tudo diferente. É por isso que essa palavra vem de encontro aos nossos corações, que andamos num mundo agitado, num mundo de perturbações, no mundo de usura, que ninguém quer ficar para trás. Se o irmão vai na frente, eu preciso estar junto com ele, porque senão eu perco o equilíbrio dele melhorar e eu ficar para trás. Irmão, descansa a tua alma, descansa o teu coração. O que Deus te deu é seu, e o que Deus der para o pastor Adriano ou para qualquer pessoa é dele, e cada um tem uma porção debaixo do céu. Não tem que haver concorrência, não tem que haver disputa, tem que haver fraternidade, tem que haver amor, tem que haver integridade, tem que haver amor sincero e não fingido. Então, queridos e amados irmãos, o tempo passa tão depressa. Quantos que têm trocado momentos com a família, com o trabalho? Não posso. Eu não posso. Não tem tempo. Troca, vive uma vida de trabalho, troca a família por dinheiro. Tem que ganhar, eu tenho que faturar, eu tenho que ganhar, eu tenho que faturar. Fica aí. Ô papai, ô mamãe, fica aí, menino. Ô meu bem, fica aí. Amizades. Chega em casa, eu não tenho que ir ali, que eu marquei um negócio ali com os amigos, futebol, isso, aquilo, e a família está de lado. Um filho chegou para um pai, um empresário que trabalhava muito, e disse: pai, eu queria saber quanto que o senhor ganha por hora. Quanto que te paga por hora? Ele disse: menino, nem sua mãe sabe, eu vou ficar te passando nada não. E menino atrevido, né? Pai, eu queria saber quanto é que o senhor ganha por hora. E ele, por muito insistir, ele disse assim: eu ganho R$10, R$3 por hora. Aí ele disse: o senhor me empresta R$2? E ele disse: R$2? Vai, menino, ó, vai dormir. Começou perguntando que não devia, agora está querendo dinheiro. Vai dormir. O menino foi, entrou para o quarto e ele ficou na sala, mas aquilo mexeu com ele. Ele começou a pensar: mas por quê? Que ele perguntou quanto que era a hora de serviço e me pediu R$2. Aí ele foi até o quarto, chegou lá, o menino está em soluço, chorando, colhido. Ele disse: meu filho, por que você fez as perguntas para o papai e perguntou se eu tinha R$2? Está aqui os R$2. Aí o filho olhou para ele e disse: pai, espera aí, que eu vou aqui na minha caixinha, no meu cofrinho, que eu tenho R$1. E com esses 2 eu quero 1 hora com o Senhor. 1 hora com o Senhor. Às vezes os filhos sentem falta. Às vezes a esposa sente falta. E a gente dedica o nosso tempo a tantas pessoas, a tantas coisas. Mas quando a família diz alguma coisa: não dá. Não vai dar certo. E nós não sabemos, porque pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 1 ano, 1 mês, não sei. E a gente precisa valorizar o tempo que Deus tem nos dado. Você pode ter tudo, mas se a sua família não for prioridade na sua vida, você não tem nada.
Então vamos valorizar a nossa família. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta, quanto tempo teremos com aquelas pessoas que amamos. Por isso, não devemos permitir que as opressões, as pressões, a riqueza deste mundo nos forçam a ser negligente com a nossa casa. Durante a minha jornada no ministério, eu já tive a oportunidade de participar de muitos cultos fúnebres, de muitos funerais. E na oportunidade eu já vi muitas pessoas desesperadas, cheias de remorso. Não é porque a pessoa morreu, mas é porque não fizeram o que podia fazer enquanto aquela pessoa estava viva. Por que muitos só deixam para reunir nesses dias? Por que muitos só levam flores quando a pessoa já está morta? Por que não estar perto? Por que não dizer eu te amo enquanto a pessoa amada está perto de você? Por que não tirar um momento do seu tempo para estar junto com quem você ama, mas quando morre, pessoas desesperadas com remorso por não ter feito aquilo que deveria estar fazendo enquanto aquela pessoa tinha vida? É momento da gente refletir. Se tem que perdoar, perdoa agora. Se tem que abraçar, abraça agora. Se tem que amar, ama agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Chega em casa, olha nos olhos e diz: eu te amo, me perdoa. Se eu fui ingrato, se eu agi de alguma maneira, me perdoa. Porque tem muita gente dizendo, em primeiro lugar é Deus, claro, mas tem muita gente desprezando a família e dizendo que está na casa de Deus, mas é um mero religioso. Porque se alguém não cuida da tua casa, da tua família, ele não vai fazer nada aqui e no final ainda perde a salvação. Primeiro você tem que ganhar a tua casa, você tem que ter a confiança do seu esposo, mesmo não sendo crente, mas ele olha para você e diz: aí está uma mulher sábia, aí está um menino sábio, aí está um filho abençoado. Porque mas muitos olham e dizem assim: é crente desse jeito, o inferno está cheio. As nossas atitudes falam muito mais do que milhares de palavras. Que tipo de atitude nós estamos tendo diante da nossa família? E muitas das vezes a gente pode até dizer: ah, mas eu estou orando e ninguém vem. Mas você é um tropeço lá. Você não demonstra lá o que você diz que é aqui. Porque lá você é um vulcão em erupção. Mas aqui é sapatinho de algodão. A vozinha é baixa. Pai do Senhor, como é que está a família? A casa destruída. Chega em casa, vira misericórdia. Os vizinhos, o telhado faz assim, ó. Ai, meu Deus. Sabe o que está acontecendo aí? Será que lançaram bomba aqui no Brasil? Irmãos, nós precisamos ser mais verdadeiros. Sabe o que é o nosso problema? Nós preocupamos muito com o que as pessoas acham de nós, pensam ao nosso respeito. Nós queremos viver uma vida de façanha, de mentira e engano, quando na verdade a gente não é aquilo. É amorzinho, ai meu bem, vem para cá, e beijinho para cá, e beijinho quando chega em casa. É melhor você não dizer tanto amorzinho, tanto amor, mas se diz também, nada contra. Amém. Mas já viu aquele povo que quer mostrar que é aquilo que ele não é? Está cheio disso aí, irmão. Quer mostrar ser cheio de Deus quando não é, todo mundo sabe que não é.
Quando vai falar, só fala abobrinha, só fala asneira. Tem título, tem roupa, tem gravata, tem diploma na parede, tem curso de teologia, mas não tem a graça de Deus. Porque Deus, ninguém engana Deus, Deus age dentro da simplicidade. Deus age onde há amor, Deus age onde há respeito, Deus age onde há consideração, Deus age onde há um povo que busca um dia entrar na cidade celestial pela porta, e não só eu, mas você quer que todos cheguem. Não dá para ficar aqui com os grupinhos A e B, quando chega alguém abraça, compartilha o amor, larga essa ciumeira besta, essas coisinhas, porque aqui nós somos uma grande família. Temos a nossa família de sangue, mas temos a nossa família que Deus nos deu. Agora eu vou ficar de cara virada com o irmão Luizinho, passo por ele, viro o rosto, isso não é coisa de crente. Eu vou ficar com raiva da irmã Maria, porque a irmã Maria não concordou com o que eu queria que ela concordasse. Irmão, lá vamos largar de meninice. Muitos não é sim. Vamos aprender também a ouvir o não. Porque tem gente que só é crente, só faz a obra de Deus enquanto tudo está favorável, mas o primeiro black que der e dizer aqui é desse jeito que funciona, vai ser dessa maneira, ele pula fora. Uai, que tipo de crente é esse? Temos que ter humildade, ter compreensão para que Deus possa nos encher. O último ponto diz: estejais sempre preparado para encontrar com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 14. O irmão vai abrir no telão Tiago 4, 14. Mas eu quero falar sobre Amós capítulo 4, versículo 2, que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O que é que o profeta diz para o rei Ezequias? Coloca a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverás. Então prepara-te, ó Israel. Agora, Tiago 4,14 diz o que? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque quem é a vossa vida? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece ou desaparece. Tem muita gente fazendo cálculo, não sabendo o que vai acontecer amanhã. Mateus 6 vai dizer no capítulo, Jesus falando sobre a ansiedade, pessoas preocupadas, 6,33, e Jesus dá a recomendação depois no versículo 33, mas buscai-vos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Podemos viver livres do passado, podemos viver abençoado com a nossa família, e ainda por fim estar bem com o céu. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ao contrário de algumas religiões ensinam, queridos e amado irmão, a Bíblia é clara: só tem uma vida para decidir aonde nós queremos passar a eternidade. Só uma vida, porque não existe outra. A Bíblia diz que após a morte segue o juízo de Deus. O homem está ordenado morrer uma só vez. Não existe reencarnação, como dizem algumas religiões. Não existe purgatório para que a pessoa, através de orações do que aqui ficaram, seja purificada e alcance a glória com Deus. Só existe uma maneira de se salvar.
é viver cada dia como se fosse o último. Quantos crentes já não lembram mais da eternidade? Quantos crentes que não têm saudade do céu? Quantos crentes já não oram mais dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Quantos crentes estão tão preocupados com as coisas, com o corre-corre dessa vida, que o céu se tornou algo banal? Mas bem-aventurado é aquele que ouve e guarda as palavras do Senhor. Bem-aventurado, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1, verso 9, Deus disse: esforça-te, tem bom ânimo. Mas Deus também no capítulo 1 vai dizer: olha, não aparte nem para a direita e nem para a esquerda, mas somente olhando para o autor e consumador da fé. Queridos, nós precisamos entender que a eternidade depende do que nós decidimos aqui. Se você fizer o que é bom, você viver cada dia, um dia após o outro, fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor de coração. Porque hoje nós vivemos num tempo de pessoas que querem se aparecer, querem tocar trombetas. Quando faz qualquer coisa, todo mundo tem que saber. E muitas das vezes nós perdemos até membros de igreja, porque não anuncia aquilo que ele está fazendo, e ele acha que aquilo ali é uma covardia o que estão fazendo com eles. Pastor, precisa contar aí que foi eu que doei, que foi eu que fiz. A Bíblia diz que quando a tua mão direita fazer, a esquerda não precisa saber. E tudo que tu faz em oculto, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó te abençoará publicamente, porque Ele é Deus para fazer estas coisas. Você pode viver livre de todo mal, viver bem com a sua família, desfrutar de muitas bênçãos que Deus tem para você nessa vida, e por fim herdar a vida eterna. Agora, uma coisa é certa, essa frase me chama muita atenção: meus pés estão na terra, mas o meu coração está pulsando no céu. Você está aqui, mas o seu coração está ligado lá. Que Deus em Cristo abençoe a sua noiva, a sua igreja, cada um de nós que estamos aqui, e que nós possamos viver dias melhores. Tem muita gente, irmão, sofrendo, tem muita gente se lastimando, tem muita gente depressiva, tem muita gente nesse momento que tinha tudo para dar certo e deu tudo errado, porque estavam no lugar certo, mas com motivações erradas. É igual Babel, a obra foi grande, a obra era vista de longe, mas a motivação da torre era completamente contrária à vontade de Deus. Então que nós venhamos pedir Deus nessa noite, nesse culto, para que Ele venha nos limpar, nos lavar e arrancar do nosso pensamento, do nosso coração, qualquer coisa que nos impede de viver o melhor de Deus nessa terra. Que Deus em Cristo abençoe a cada um que está em casa aqui, e que as bênçãos de Deus alcancem a sua casa, mas isso depende de você. O céu é o nosso objetivo maior.
E nós vamos chegar lá se nós permanecermos firmes, como foi falado aqui. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos falar com Deus. Vamos pedir que nessa noite, nesse lugar, o Espírito Santo que operou no passado, o Espírito Santo que visitou os 120 ali no Pentecoste, esteja dentro do nosso coração. Eu não sou nada, eu sou o menor da casa, grande aqui é Ele, poderoso é sempre Ele, o nome dEle é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai, aqui estamos reunidos na Tua casa. Obrigado por mais essa oportunidade única, porque são oportunidades ímpares. E esse dia nunca mais voltará, esse culto ficará no memorial do Senhor. E que o Senhor traga ao coração dos nossos irmãos, se houver alguma dificuldade, alguma batalha travada, de alguma maneira que está impedindo esse irmão, essa irmã, de ser abençoado, Pai, arranca esse mal agora. Cura do profundo do ser, toca no profundo dos pensamentos, toca na alma. Meu Deus, se essa alma está gritando e pedindo socorro, ajuda agora. Traz oxigênio, traz vida para esta alma, traz vitória para esta. E assim nós colocamos nossa vida, nossa casa, a nossa família diante do Senhor. E que o Senhor nos dê vitória não só hoje, mas para sempre. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém?